E já estamos falando do 5º treinador que tá chegando. Aí vai o Barba pra entrevista coletiva e dá a letra, cara. Dá a letra, fala, ó, comigo tem que correr. Futebol hoje não é só técnica e qualidade. Você precisa entregar, você precisa correr, você precisa entender o que é o jogo. Dupla de zaga, inclusive, que foi boa de soco, né? Pelo visto, mas na zaga, o atleta tá precisando demais, nesse momento. Dizendo agora há pouco ali na redação, na nossa reunião de pauta, título com ressalvas, como assim? Mais um título do Cruzeiro com asterisco, né? Como Sério? os últimos 4 títulos de campeão mineiro do Cruzeiro, com a ajuda de arbitragem. Mas a ajuda de arbitragem para o Cruzeiro ser campeão aconteceu desde o começo do campeonato, né? Não foi só ontem. Mas a gente vai falar sobre isso, acredito que tenhamos tempo para... A qual lance o senhor se refere? Claro, o senhor vai daqui a pouco escrever com detalhes. Bom, da não expulsão do covarde do Caio Jorge, que deu uma cotovelada no Juan Tressoldi, depois deu um tapa na cara do Juan Tressoldi. Da não expulsão do Kaique, que já tinha cartão amarelo e tirou o Cissé de campo com um pisão intencional. Enfim, alguns lances que se tivessem tido o rigor, ou pelo menos, né, a correção da arbitragem, lances que teriam influenciado, talvez no resultado final, mas com certeza na não confusão toda, né? Mas enfim, o Atlético também não jogou o suficiente para merecer qualquer tipo de título. A bolinha do Atlético também, o senhor vai falar. O senhor vai falar da pobreza do jogo atleticano. E mais um jogo ruim do Galo. Ridículo. Não é o primeiro, não, tá? Esse foi o último do Mineiro. Mas horroroso o time do Atlético, jogadores muito aquém daquilo que se espera para um jogo decisivo, um jogo final, um clássico contra o Cruzeiro. Então, assim, isso também tem que ser colocado. E daqui a pouco, Igor Tepe, espero que o senhor traga essas informações, palavras do Barba. Vamos também trazer o lado campeão, o Tite. O Tite foi o campeão, vocês queriam ele fora do Cruzeiro. Vocês queriam mandar o Tite embora outro dia. Tite, fica, Tite. Pago a dívida, Eita. pago a dívida com o Atlético. Tá aí, ganhou o Milton campeão. nunca falou que queria que o Tite Pelo fosse amor de embora. Deus. Nunca falou. Pode pegar aí nos registros do 98 Futebol Clube. O Milton nunca falou isso essa semana. Ele não falou. Ele disse em prosa e verso ontem, aqui, né? cantou, ele sapateou, ele fez de tudo. Mas a verdade é que ele, pelo menos até quarta-feira, tem um respiro, né, Milton? Tem um respiro. Agora precisa ter um bom resultado com o Flamengo também. É isso aí. Óbvio. Não, vida de treinador é isso aí, gente, é vida de resultado. treinador, ele Não é o sabe Tite, disso. é qualquer um. Já tô ouvindo críticas aí ao Barba também, pela escalação, pelas mexidas. Daqui a pouco, nos noticiários de Cruzeiro e Atlético, agora, vamos trazer a pergunta pra galera participar, pra turma concorrer à camisa do Cruzeiro. E o Padre vai dar boa tarde, não? Ou você tá punindo ele pela boca podre dele ter... Aliás, tem que fazer aquela comparação ainda do Padre Vai ter o tira-teima ao vivo na hora que o Rica Perrone ou Zica Perrone entrar aqui conosco. O Rica Vamos falou que o ter Cruzeiro seria tira-teima. campeão, o Padre falou que o Atlético seria campeão. O Padre errou dois. Não, que nenhuma eu tô de nenhuma cabeça punição. que eu já sei. Porque eu achei até que o Padre tivesse dito alguma coisa. Não, nem abri a boca. Agora que eu estou falando, boa tarde a todo mundo. bom. Uma tarde gostosa, abençoada. Surpreendente. Porrada rolou. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Torcida 6-6, a torcida se comportou e a galera lá embaixo lá quebrou o pau. Mas o negócio é o seguinte, ô Hulk, com todo o respeito, eu sei que você bateu e apanhou, mas a muqueca que você deu no Romero, não faça isso mais não, cara. Você quase abriu a cabeça do menino, gente. Mas foi um... Foi o cocão, aquele cocão de cima pra baixo, né? Isso deve doer demais, Dói, cara. dói. Meu Deus do céu. Dói, Ô, Lianco, briga-se de pé, viu, Lianco? Não é no chão não, viu, bicho? Então você apanha, viu? São cenas lamentáveis, deploráveis. O Rica vai comentar daqui a pouco sobre esse final de jogo Atlético e Cruzeiro. Agora, o Caio Jorge provocou, hein, Milton? O Caio Jorge provocou o Galo, com calma, filho, papai tá aqui, com a conquista pra cima do rival. Podemos considerar que o Cruzeiro, ou o Caio Jorge, é o pai do Atlético? Podemos considerar assim? Você considera isso, Milton? Considero. Um super pai, né? Porque, eu vou te falar, Pedrinho, pode estender o contrato dele para 10 anos, porque em 10 anos esse cara vai marcar uns 200 gols no Atlético. Impressionante. Impressionante. Não vale 30 milhões, não. Vale 50. Gente, e só um detalhe, tá? O Caio Jorge não tá errado, não. Quando eu falei que ele tinha que ter sido expulso, o Caio Jorge tá errado, não. Enquanto o juiz é frouxo e os jogadores do Atlético também foram frouxos em deixar ele fazer aquilo em campo, ele tá mais do que certo, tem que fazer e no próximo jogo tem que fazer de novo, porque o Jorge tá certinho. Errado é que o juiz não puniu como deveria ter punido, né?
Aí a gente vai analisar o lance daqui a pouco. Tem pelo menos uns 5 anos que o problema do Atlético é bola aérea, não é? Tem, eu falei isso no começo do jogo. Você já ó. trocou uns 10 zagueiros, certo? Correto. Quem é a única pessoa que continua em campo nesses 5 anos? Alonso Pena, né? Não. O goleiro Everson. Bola na pequena área do goleiro. Qualquer aleijado mental sabe disso. Opa. Então, assim, enquanto tiver o Everson no gol, gente, ele vai salvar em 1 milhão de lances. Mas bola cruzada, o Atlético vai tomar gol. Bola na pequena área é do goleiro. O Everton tem essa deficiência. Ele tem outras milhares de qualidades, de virtudes. Mas essa deficiência do goleiro tem. Paciência. Mas a zaga olha, podia ajudar também, é isso aí, né? Padreco. Não, mas já trocou Agora todos os só vai. zagueiros, Gil. Todo Não é? zagueiro que vier pro Agora- Atlético vai não ter é, problema de bola Cara, aérea, velho. pega um lance. Pô, pelo menos sobe Gilbert. pra disputar a bola. Sobe pra disputar a bola. É, ué. Tudo bem, você pode dividir a responsabilidade? Só um minutinho, Arthur. Você vai dividir a responsabilidade? Ok, o goleiro poderia sair, a gente sabe dessa deficiência do Everson, que aliás ontem muito feio, né, o que fez o Everson. O Foi Atlético nada. nem estaria, Acho mais legal do nem jogo. estaria na final se não fosse o Everson, tá? Nem estaria jogando a final se Ele não tem fosse o um Everson. milhão de outras É, virtudes. mas, você olha a foto do lance. Cara, a zaga nem subiu, velho. É. Fé. Tá puto. Ah, Igor Tepe. Seu silêncio, Igor Tepe. O meu silêncio, ele tá no mesmo padrão que o futebol do time do Atlético. O Galo não joga, eu não preciso falar. Né, Gilbert? É bom os caras estão com a vida ganha, viu, velho? É verdade. Então deixa eu falar. Tem muito pra falar aqui, né? Vamos falar, Gilbert, que, assim, o principal disso tudo, espero, seja a diretoria do Atlético acordar, sabe? Que os donos do Atlético acordem, que o Paulo Brax acorde, que o Siga... Que o Siga tenha um mínimo de competência para trazer um volante. Um volante. Um que venha pra jogar, né? E o Paulo tem a competência para ir lá e buscar esse jogador, Gilbert. Porque vou te contar um negócio, são 13 meses sem o primeiro volante. É inacreditável. E não adianta... Ô, Paulo, vem cá. Você é meu amigo, eu falo com você olhando no seu olho, não tem problema. Não adianta você vir nas entrevistas falar, o Atlético tem 3 primeiros volantes. Não tem! Você tem 3 jogadores que jogam de primeiro volante. Beleza, mas não são primeiro volante. Quando a gente cobra o primeiro volante, há 13 meses, é o primeiro volante característico do Atlético. É o primeiro volante que todo mundo sabe que é o cara que vai dar proteção à área. O primeiro volante do Atlético, ele é tão frouxo, ele é tão manso, que numa briga, ele não foi expulso. Numa briga generalizada, onde 11 jogadores são expulsos, o primeiro volante do Atlético não foi. Frouxo. Ele só usou o manso. argumento? Não dá, desculpa, não dá pra assumir isso. E vou além, tá? Foram só 11 jogadores do Atlético expulsos. Os outros que estavam relacionados e não foram, que se justifiquem lá no vestiário para os jogadores hoje na representação do grupo. Porque são 23, tirando o Cissé, que tá machucado e saiu, 22. Foi 11 expulsos, 11 ficaram assistindo, né? 11 ficaram vendo os amigos tomarem porrada de graça. E eu? Então, assim, eles que se justifiquem lá no vestiário. Agora, mostra que falta o quê? Sangue, sabe? Falta sangue. Porque eu repito aqui, eu não duvido da capacidade desses jogadores do Atlético. Técnica. Agora aqui, ó, sangue, tá faltando. E tá faltando, ó, muito tempo. Por isso perderam 2 finais de competições internacionais. Por isso perderam a final do Campeonato Mineiro pro Cruzeiro. Porque o Cruzeiro teve muito mais sangue do que o Atlético. E o treinador falou isso. Vem brigar comigo não, tá? Vai reclamar com o treinador. Com outras palavras, o time desse correu mais. Por quê? Faltou aqui, ó, sangue. E lá atrás, na semana passada, quando eu falava que quem tinha que jogar era o Coelho, e jogou o Dudu, que foi uma mosca em campo, era por isso. O Dudu não ameaça ninguém. Na hora que você tiver que pegar, partir pra cima do jogador adversário, não chega, não corre, não ganha. O Atlético não tem jogador que arrasta. O Dudu tem 34, o Hulk tem 40. Um ataque acima de 34 anos. Tá errado. O time do Atlético
tá completamente errado. Mas o mais errado de tudo no Atlético é aqui, ó, cabeça. Cabeça dos caras. Gente, se vocês não gostam do outro, alguém tem que pedir pra sair. Ou então, velho, esfacela tudo, sabe? Implode o elenco atleticano e faz tudo do zero. Rafael Menin, Rubens Menin assumem, entuba o prejuízo e refaz tudo do zero. Se os caras não conseguem se olhar na cara, não conseguem defender um ao outro, joga todo mundo embora. Some. Torcida do Galo não aguenta mais ver jogadores que não têm o respeito, o carinho e a admiração pela camisa atleticana. Não dá, não dá. E isso eu falo de mentalidade. Agora, de bola, o que passa na cabeça de alguém que tá aqui no Atlético há 10 anos, 10 anos aqui, e vira pro treinador na hora que perdeu o Cissé, o treinador pergunta, e aí, o que eu falo? Ah, põe lá o Igor Gomes, ele quebra o galho. Porra! Aí vem o Siga. Bate no peito, né? Fomos lá, achamos um fenômeno da seleção sub-20 da Argentina no Porto pra trazer por empréstimo pra resolver o problema da camisa 5 do Galo. Aí no jogo o que tem que colocar, não coloca. Por quê? Porque só jogou 12 jogos. O Cissé jogou 6 e era titular. Aí é a famosa desculpa de peidorreiro é barriga inchada. Aí, padrinho. Opa, E como tá inchada, hein, padrinho, sua barriga? tem que peidar Gente, mais. o Atlético trouxe o Tomás Pérez como solução para a camisa 5. Trate essa porcaria desse menino como essa solução. Ou então vira e fala, puta merda, eu fui incompetente mais uma vez para trazer uma porcaria de um jogador que não consegue vestir a camisa do Atlético. Cheio de jogador no futebol do interior do Brasil aí para vestir uma camisa 5. Para você ser um camisa 5 bom, você não precisa ser o craque. Vocês lembram quando o Atlético foi buscar o Leandro Donizete lá no Curitiba? E ele nem era o camisa 5, hein? Mas estava longe de ser um craque. Jogador que nem base teve. Mas teve o quê? Sangue. Eu recebi aqui, ó, no final do jogo, vou até ler a palavra de um campeão da Libertadores com o Atlético. Mandou uma mensagem aqui pra mim. Cadê? Oi, Guinho, você falou bem demais. E esses jogadores do Atlético são um bando de amiguinho. Ninguém briga. Passa treinador, sai treinador, entra jogador e nada. Tem que fazer uma limpa. Campeão da Libertadores. O problema é o elenco, então? Mas o problema do Atlético é elenco há muito tempo, Arthur. Problema de perfil de O elenco. problema do cara. Atlético é elenco há muito tempo. E eu falava isso aqui na época do Cuca. Só que o problema é o seguinte, a torcida elege algumas pessoas que ela não gosta pra pegar no pé. Então, Normal, né? Eles estavam pegando no pé do Cuca e batendo no Cuca. E eu arregaçando o elenco atleticano. Você tá falando isso só porque o Cuca, você gosta do Cuca, que não sei o quê, você tá defendendo a SAF. Não. Agora, o mais fácil é trocar treinador. Foi assim com o Sampaoli, foi assim com o Cuca, foi assim com o Filipão. É o mais fácil. E não tem jeito. Se não tiver o Barba agora... Gente, eu tô eximindo o Barba de qualquer tipo de culpa, tá? Obrigado, companheiro. É óbvio que o Barba Domingues errou. E ele assumiu isso na primeira resposta dele, quando eu perguntei se era para os jogadores voltarem com vergonha para casa pela atuação pífia e ridícula que eles fizeram em campo. Ele assumiu que ele errou. Mas, gente, um cara que acabou de chegar tem 10 dias, não conhece todo mundo ainda, tá vendo o que cada um pode entregar, é óbvio que ele vai errar. Agora, o que ele não pode é manter os erros. Então, assim, tô eximindo o Barba de qualquer tipo de responsabilidade, Gilbert. Igor Tepe, de qualquer tipo não, né? Tem que ter uma parcela. Inclusive, ele reconheceu isso. Ele reconheceu que errou, mas assim, você então, falar assim, que ele é o culpado... Era um tá modelo bom. de jogo, o Atlético não criou nada, o Atlético não pode deixar os jogadores que têm essa capacidade no banco para jogarem outros que não vem rendendo, cara. Então, assim, tá, é pouco tempo? É pouco tempo. Esse tipo de erro pode acontecer? É verdade, pode acontecer. Mas alguém precisa orientar, precisa ter esse intercâmbio de informação ali. Não pode ser o Igor Gomes a primeira opção na perda do volante. Não pode ser, o Igor Gomes não é volante. E aí ele joga mal de novo, não consegue acertar um passe, perde bola fácil, não consegue se encontrar em campo, se posiciona mal.
E a culpa do jogador, cara, eu não consigo culpar tanto o jogador. Porque ele não é esse volante. Nunca foi. Então, o Atlético também mal em campo. O Barba falou que a torcida não merecia ver o que viu lá, e é verdade. Time, eu tinha esse medo, o time vai se acomodar pelo fato de ter conquistado 6 títulos e tal. E não tem pressão e tal. Não é acomodar, não, é incompetência, é diferente. Mas não é só isso, cara. O Atlético teve na final da Libertadores, o Atlético teve na final da Copa do Brasil. Quem não quer ganhar a Libertadores, com 1 a mais o jogo todo, teve na final da Sul-Americana. Então a postura é a mesma em todas as finais. Perfil de elenco. O Atlético poderia ter feito há algum tempo uma reformulação mais profunda. Isso não aconteceu. Optou por manter uma base, trouxe alguns jogadores que a gente não entende por que não jogam, não entendia com o Sampaoli. Vamos ver se agora a coisa vai mudar, porque o Barba falou um monte e nós vamos trazer aqui os cortes aqui da coletiva dele. Treino fechado, Gilbert, a gente não consegue ver, né? Essa covardia que impera no futebol mineiro desde a pandemia, aliás, no futebol brasileiro desde a pandemia, porque, olha, treino fechado é covardia, é não querer que a imprensa ateste a incompetência suas e dos jogadores. Vamos ouvir o técnico do Atlético então, A Igor? primeira pergunta que eu fiz pra ele é o que ele tentou fazer, o que ele imaginou que pudesse ser feito e se os jogadores tinham que se os jogadores tinham que voltar pra casa com vergonha pelo desempenho em campo. Que tengo muy clara, que tenemos que prepararnos mejor. Hoy no jugamos como si fuese una final. Ellos sí, se notó. Entonces hay que, las palabras a un costado, hechos, precisamos hechos. Lo hablé en el vestuario, entonces no tengo problema en decir, pero hay que prepararse mejor, si no va a ser difícil, entonces es eso. O que ele quis dizer? Precisamos de pecho? É muito bom ver o Milton e o Padre se prestando atenção na sonora do Eduardo Domingues. E não entenderam os nada, dois né? não entenderam uma palavra. Não, eu entendi. Precisamos de peito, é isso que ele falou? Não seria Que é? ações, não, cara? O cara, Que ação, isso, padrinho? Ação? Echo? Não seria ação? Que isso, Queremos aí você foi ação bem, com o parabéns. time? Queremos mudanças. Aí coisas você foi diferentes. bem. Ele falou claramente, quem não corre não vai jogar. Ele assumiu os erros dele, né, tanto da estratégia, quanto de escalação, quanto de substituições, ele assumiu. E o maior erro deles foi não ter começado com o Coelho. E eu tô, assim, extremamente confortável para falar, porque eu falei isso semana passada. Então, outro erro também foi o Scarpa ficar no banco de reservas. Vinha aos 30 minutos do segundo tempo. Aí eu Sacanagem, concordo com o né? senhor. Vem pro Cruzeiro, O cara. Scarpa, Aí o eu Scarpa no concordo banco com de o senhor. reservas, Tá assim, louco. se você deixa o Scarpa no banco de reserva para alguém que tá rendendo, vamos falar, o Scarpa é banco do Vitor Hugo. Cara, Beleza. É. Agora, outro erro também, de novo, eu não sei qual que é esse tesão que a torcida do Atlético arrumou no zagueiro Vitor Hugo e essa birra com o Júnior Alonso. O Vitor Hugo não fez absolutamente nada. Ontem, Gilbert, 2 jogadores se salvaram pra mim. De tudo que o No Atlético jogo ou na fez. porrada? No jogo. Na porrada, alguns se salvaram. Assim, 2 se salvaram. Juan Tressoldi e Natanael. Foram os 2 jogadores do Atlético que se salvaram no jogo de ontem. o Tressoldi foi bem de novo, né? Mais uma vez. E a torcida do Atlético tem birra com o Juan Tressoldi, eu não sei porquê. Então, assim, tem que parar de pegar no pé de quem tá rendendo e ver agora que alguns queridinhos não estão. Caso do Dudu, caso do Bernard, caso do Hulk, que não tá rendendo nada, caso do Renan Lodge, que mais uma vez tomou um gol em cima dele. Ei, Renan, hein? Né? Caso do Vitor Hugo, que é um queridinho, do Alan Franco, que a torcida até já está alertando já há algum tempo, mas o Alan Franco caiu do ano passado para esse ano completamente de produção. Jogou absurdo. muito. Mas assim, Então, assim... tá faltando um companheiro pra jogar com ele, né? É, Assim, se o Michael... Claro, perdeu o Michael, cara. mas o Quebrou. Cícero é melhor em campo, Quebrou. velho. Até ser lesionado pelo Kaique. Caiu, sei Aliás, lá. pra quem não sabe, gente, não, o Cissé- não teve tempo pra avaliar assim, não, viu? Cissé tomou 5 pontos no pé, teve um corte no pé, 5 pontos, mas foi descartado. Passou o Atlético no Brasileirão. Passou e o Cruzeiro também, né? Porque Passou não os lembra que dois. vocês estão atrás da gente. Passou ela também. Hoje, o Eduardo Domingues também falou sobre o plano de jogo que ele escolheu para
usar na final. Não, mentira. O Eduardo Domingos falou por que ele escolheu o Igor Gomes, não o Tomás Pérez, na hora daquela substituição. Agora eu quero ouvir, hein? El otro día hablé con Tomás, que tiene que tener paciencia. Es un joven que tiene 12 partidos nada más en primera. 12. Igor ha jugado finales. Sabemos lo que nos puede dar y lo que no. Y de Tomás sabemos lo que nos puede dar y lo que no. Era un partido para tener más experiencia, porque de ese lado estaba jugando Gerson. Entonces me da la sensación, a mí, seguramente me equivoqué, de que buscamos primero con Cissé tener dinámica, le rompieron el pie, tuvo que salir, y buscamos más experiencia con Igor. Eso fue solamente lo que pensé. Sabiendo las dificultades de Igor y sabiendo las posibilidades que en ese sector de la cancha nos podía dar, no funcionó, no sucedió. El que se equivocó seguramente fui yo. Sabe qual a parte que mais me deixou satisfeita nessa resposta, Gil? Diga. Seguramente que me equivoquei. Porque Bom, assim, você escolheu o jogador por experiência e não por qualidade técnica, sim, Barba, você se equivocou. E que bom que você já sabe disso, espero que não cometa esse erro de primeira novo. coisa, sobre o Tomás Pérez. Ele tá certo, tá? O processo é esse. Agora, o jogador não vai ter 13 jogos, 14, 15 no banco. Ele só vai ter minutagem quando entrar e jogar mais. O que aconteceu com o Cissé, por exemplo. Tem menos partidas, inclusive, do que o Tomás Pérez e começaria o jogo de ontem. Começou e depois saiu por contusão. Agora, errado está o Atlético, o clube que contratou não uma solução, contratou uma aposta. E não está errado de contratar jogadores nessa oportunidade de mercado, não, de trazer um jogador importante numa seleção de base da Argentina. Problema é que não resolve. Não resolve para o técnico Sampaoli, não resolve também para o Barba, e não resolve para o clube. Então o Atlético precisa tomar decisões melhores também na hora de trazer jogadores. Alguns jogadores muito caros vieram e não jogam. Não jogam porque o técnico E como a gente não tá tem de birra acesso, ou é porque não tem a qualidade para jogar. como a gente não tem acesso aos treinos, a gente não cara, consegue é aferir, isso. porque o cara não Cara, entra, o Minda tá me entra assustando. faltando 10 minutos. O Minda tá me Cassiera assustando. entra faltando 10 minutos. Mas o Minda tá me assustando. Ele foi O muito mal mais uma vez. Minda, posso estar muito errado, mas o Minda, pra mim, O Toró equatoriano. cara, não sei, eu quero esperar mais. O Toró. Ele vê mais. Toró é bom pra caralho. Mas outros precisam jogar também, né? Não, a gente tem que ver, né? Não adianta nada se não colocar. Pra fechar, Gil, exatamente Fecha. sobre isso, o Barba foi perguntado sobre contratações, o que ele pensa disso. Estamos hablando con Paulo. Hay situaciones que están claras y vamos a seguir hablando con Paulo. Tá certo também, tem que resolver isso aí, viu, velho? Estamos falando com o Paulo, há situações que estão claras e vamos resolver com o Paulo. Agora, eu espero que o Paulo resolva. Oi, Guinho. Chat tá falando aqui, ó. Se o Sampaoli tivesse em campo ontem, na beira do campo, né? Pelo menos um soco ele acertava. No Hulk. Sim, verdade. Que, pô, o dia que tá legal pra caramba, eu não estou lá. Ia brigar pra caramba, voadora. Aí Dar faz seu rabo de estilo, arara. né, Sampaoli? Aquele gosta, hein? Sim, eu gosto muito. E lembrar bem, técnico bacana, bom, que vocês colocaram no meu lugar. Nada mais é do que sou eu mesmo com cabelo. É o seu Madruga atleticano, é verdade. Isso aí. Ele, por mim, ficaria Gilberto, eu. então, assim, os jogadores vão, agora todos eles serem julgados, né? Os 11 que foram expulsos. Vou até pegar a lista aqui dos 11 expulsos do Atlético. E eu já faço um convite à reflexão para o torcedor que está acompanhando a gente, tá? Eu estou passando a lista dos 11 expulsos, mas eu quero que vocês se atenham aos nomes que não estão aqui, tá? Então, os 11 expulsos do Atlético... Cadê? São... Vamos lá. Everson, goleiro Everson. Renan Lodge. Gabriel Delfim. Tem mais aqui... Júnior Alonso, Alan Franco, Hulk, cadê esses aqui são do Cru? Lianco, e fechando, Juan Tressoldi, o Alan Minda, Preciado e o Cassierra.
Então, os nomes que não foram falados já estão acompanhando a gente agora no almoço em casa. Prepare uma boa desculpa no vestiário para os outros companheiros, para esses 11 aqui, para descobrir por que vocês não entraram para ajudar. Estavam no ponto cego do VAR, cara. Ó, e do Cruzeiro, o Cássio, Fabrício Bruno, Vidalba, João Marcelo, Fagner, Cauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, o Mateuzinho, Wallace, Gerson e Caio Jorge também foram E expulsos. aí, o artigo lá da confusão prevê de 2 a 12 jogos de suspensão, mas são jogos que têm que ser cumpridos no Campeonato Mineiro do ano que vem, né? Mas Aí depois você transforma em cesta básica. Sub-20, né? Os meninos que não brigaram, gente, são meninos educados. Eles estavam vendo, tipo assim, eles estavam vendo o pau quebrar lá da frente. Estavam falando, não, os caras lá dão conta, a gente vai ficar aqui. Se apertar, a gente vai. E o Atlético confiança, né? divulgou uma nota aqui falando quê? que o Clube Atlético Mineiro e seus atletas não corroboram com qualquer forma de violência no futebol. Ao final da partida disputada nesse domingo, válida pelo Campeonato Mineiro, registraram-se cenas lamentáveis de mútuas agressões envolvendo atletas em campo. O clube reafirma seu compromisso com o respeito, com o fair play e com os valores que devem nortear o esporte. Internamente, daremos as tratativas necessárias para que situações como essa não se repitam e que as tratativas necessárias sejam parabenizar quem defendeu seus companheiros e punir quem não foi. Que isso?